Muito bem, vamos lá. No módulo anterior, a gente viu como instalar o VirtualBox e como criar a primeira máquina virtual, né? Nós criamos essa máquina virtual aqui, ó, a AOL Lab 1. Agora a gente vai fazer o quê? A instalação do sistema operacional dentro dessa máquina virtual. Você pode imaginar que era o quê? Era um computador que foi criado e esse computador não tem sistema operacional ainda, que é o que a gente vai fazer agora, a instalação do sistema operacional. Nesse caso, a instalação do Linux, né? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Primeira coisa, eu preciso fazer alguns ajustes na máquina virtual. Então, vou vir aqui, ó, configurações. Aí eu preciso vir aqui na aba Sistema. Ela está marcando aqui, ó, que ela vai dar o primeiro boot pelo disquete, mas disquete é algo que não se usa mais. Joga ele aqui para baixo e desmarca. Tem que ficar como primeiro isso aqui, ó, disco óptico. Ela vai ter que dar um boot pela unidade de CD. Então, aqui já está certo. Agora eu venho na aba Armazenamento. Por quê? Nessa aba Armazenamento, eu vou precisar configurar o CD que ele vai ler para poder instalar o sistema operacional. Se eu olhar aqui, está marcado como vazio, ou seja, não tem nenhum CD nessa máquina virtual ainda. Para eu anexar o CD, eu venho aqui, ó, nesse CDzinho aqui mais à direita, e marco essa opção, selecionar arquivo de disco óptico virtual. Quando eu clicar, ele já sai diretamente aqui na onde eu baixei a imagem, né, do meu sistema operacional, nesse caso do Oracle Linux. Como ele está aqui, agora eu dou um abrir, ó, o sistema já está mapeado. Repara que agora já não está mais o escrito vazio, né? Agora ele já trouxe o nome da mídia de instalação. E aí uma outra coisa que eu vou precisar fazer é clicar aqui em rede. Ele vem por padrão com a rede NAT, né? Mas troca para essa rede aqui, ó, placa em modo bridge. Por que placa em modo bridge? Ele vai pegar um IP aí do seu roteador de internet. E aí você vai conseguir fazer com que a máquina física, o seu computador mesmo, fale com a máquina virtual e o inverso também. Além da sua máquina virtual ter saída para a internet, que a gente vai precisar mais para frente, né? Então deixa a placa aqui em modo bridge, ó. Depois que você fez isso, o que, que vai acontecer? Você dá um OK e a máquina já está pronta para a gente ligar e começar a instalação. Bom, para ligar a máquina, vem aqui em cima, ó, iniciar, ele vai começar a carregar a máquina para você. Ó. Ela demora um pouquinho, aí, trouxe aqui na tela para mim já. Repara que ele tem duas opções, teste, teste de SMID, né, para testar a imagem, para ver se não está corrompida nem nada, e install, que é para ele literalmente fazer a instalação do sistema operacional, que é o que a gente precisa. Para ele fazer a instalação, aperta a letra I do seu teclado. Repara que ficou tudo branquinho ali em cima, onde está escrito Install Oracle Linux 7.9. Aí é só você dar Enter, ele vai começar a carregar o sistema operacional. Uma coisa que a gente precisa considerar aqui, esse vídeo eu estou fazendo com o Oracle Linux 7, mas se você quiser instalar o Oracle Linux 8, é o mesmo procedimento. Exatamente o que a gente vai fazer aqui, você faria no Oracle Linux 8, tá? Então ele leva um tempinho aqui para poder carregar essa parte, ele está puxando as informações do drive de CD para poder abrir a tela de instalação. Muito bem, tela de instalação carregada, vamos começar a fazer aqui a instalação do Oracle Linux para a gente. Então, o que eu preciso começar escolhendo aqui? O idioma que esse sistema operacional vai ser instalado. Para o Oracle, tanto faz, a gente vai entender isso mais para frente, né? Eu poderia deixar em inglês assim, do jeito que tá, vai funcionar na boa. Eu particularmente até deixo assim por costume já. Mas para a gente começar agora, se ambientar, conhecer o sistema direitinho, vamos fazer em português. Ó. Então você só digita aqui, ó, PORT, ó. Ele trouxe ali, ó, português. Então agora eu venho aqui em cima e vou clicar aqui onde está escrito português, porque obviamente nós temos duas opções, né? Português Brasil ou português de Portugal. Para a gente interessa português Brasil. Então já está marcado ali. Agora eu clico na opção continuar, para que a gente passe para o próximo passo da instalação. Aqui nessa próxima tela, ele vai pedir que a gente configure algumas coisas no próprio sistema operacional que está sendo instalado, né? Primeira coisa, o destino da instalação. Em qual disco eu vou instalar, né? É o HD do próprio computador. Então vamos clicar aqui, ó, ele vai abrir uma telinha, ele mostra aqui o meu HD, teoricamente. Aqui a gente não vai particionar, a gente não vai fazer nada porque a gente está começando agora, a gente está tendo os primeiros contatos com Linux. Depois, mais para frente,
particionamento de disco, esse tipo de configuração a gente vai discutir. Mas por enquanto, o disco que eu tenho é o disco que eu vou instalar. Então não precisa mexer nada, basta vir aqui ó, em finalizado e clicar que ele já sai e ele já vai ajustar aqui. Ó. O destino da instalação está configurado certinho. Depois um outro lugar que é legal você vir é aqui, ó, seleção de software. Por quê? Ele vai instalar o sistema operacional e junto ele vai não, né? Ele pode instalar mais algumas coisas junto, né? No nosso caso, a gente vai deixar ele aqui com essa opção, ó, servidor com GUI. Essa última opção aqui. Esse GUI, né, é de Graphical User Interface, ou seja, ele vai trazer para a gente o servidor com uma interface gráfica, para a gente usar igual usa o Windows. Neste caso, é só para a gente poder ter um contato com Linux, conhecer direitinho. Normalmente a gente instala até sem interface gráfica, que é para você já ir no modo texto padrão lá do Linux e trabalhar. Mas vamos com a interface gráfica aqui, por enquanto vai ser legal para que a gente acelere o processo de aprendizado. Enfim, marquei aqui servidor com GUI, agora eu volto lá no botão finalizado, outra vez, né? Que é para marcar o que eu quero instalar no meu servidor. Então aqui em finalizado, ele vai fazer uma checagem de dependências direitinho e já vai deixar aquela tela ali pronta para instalação. Olha lá, ele deixou tudo certinho, marcado aqui, ó, com tudo sem nenhum tipo de pendência. Repara que o botão iniciar instalação está liberado aqui embaixo. Ó. Então agora eu já posso fazer o seguinte, eu já posso vir e clicar nesse botão aqui, que é onde ele vai começar a fazer a instalação do Linux. Repara que ele começou a carregar a barrinha aqui, ó, está fazendo já todo o processo de instalação. Mesmo com esse processo de instalação e execução, eu já posso definir algumas coisas aqui. Por exemplo, eu vou definir a senha do usuário, ali está como usuário raiz, né? É o usuário root do Linux. Imagina que ele é o usuário administrador, ele é o usuário que pode fazer absolutamente tudo no sistema operacional. Então eu vou clicar aqui e vou definir uma senha para esse cara. Para eu não esquecer, o que eu vou fazer? Eu vou criar a senha hora data. Foi a senha que eu coloquei aqui, ó. Coloquei, confirmei, ele está falando que a senha é muito fraca porque precisa de obedecer aquela regra de complexidade de senha e tal. Nesse momento, de novo, é um laboratório, a gente está aprendendo, então a senha pode ser fraca mesmo. O dia que você for fazer isso em um ambiente de trabalho, aí obviamente você escolhe uma senha que seja uma senha forte. Aqui a gente pode ir com essa senha fraca mesmo que não vai ter problema. Clico ali em finalizado, tem que clicar 2 vezes, e aí ele já fala até para a gente criar um usuário aqui, ó. Então eu já tenho o usuário administrador com a sua senha definida, e agora ele ainda pede para que eu crie um outro usuário caso seja necessário. Eu não sou obrigado a criar. Mas para a gente ter essa experiência, clica aqui, ó, e vamos criar um usuário aqui, ó. Eu vou criar um usuário, por exemplo, chamado hora data também. Vamos escolher o nome do usuário, eu vou colocar a senha também como hora data para que eu não esqueça. Legal, é basicamente fazer isso aqui. Se eu quiser, eu posso fazer com que esse usuário se transforme num administrador do sistema. Seria basicamente marcar isso aqui. Mas eu vou fazer isso de uma outra forma mais para frente, né? E esse cara aqui sempre deixa marcado, ó, que é para sempre obrigar esse usuário a se autenticar via senha dentro do sistema operacional. Então aqui está tudo certo. O usuário hora data está criado, clico em finalizado 2 vezes por causa daquela questão da senha. E aí ele vai continuar a instalação. Essa instalação ela vai levar um tempinho, assim que ela acabar, a gente continua. Olha só, você chegou nessa tela aqui, a instalação já está quase pronta, falta pouca coisa. Clica aqui agora no botão reinicializar, ele vai fazer um reboot aí do sistema operacional, e a gente vai fazer aqui as últimas etapas da configuração, e logo na sequência a gente já pode usar o sistema operacional. Olha lá, para terminar, o que a gente precisa fazer? Aceitar o contrato de licença que está aqui, ó. Você clica ali no botãozinho, depois só marca aqui, ó, eu aceito, e volta lá no topo para clicar em finalizado. Aí depois, para finalizar mesmo, aí a gente clica aqui, ó, encerrar configuração. Agora ele vai reinicializar outra vez e já vai trazer a tela de login para a gente. Tá aí, ó, o sistema operacional está instalado.
Como a gente criou aquele usuário hora data lá no início, ele já aparece aqui para a gente poder abrir o sistema operacional com ele. É com esse usuário que a gente vai ter os primeiros contatos com o Linux aí, né? Depois a gente vai ter que criar o usuário Oracle, que é o usuário que a gente vai operar o banco de dados com ele, mas por enquanto a gente vai trabalhando com esse cara aqui. Ó. Então, para se conectar no sistema operacional, você vem aqui e clica em cima do nome do usuário, ele vai pedir a senha. Aí você vem aqui e digita, ó, hora data. Ele vai carregar aqui o sistema operacional para a gente, vai aparecer aqui, acho que mais uma tela só pedindo para acertar algumas configurações, que na verdade a gente nem vai acertar, a gente simplesmente vai ignorar essas configurações e vamos prosseguir para o sistema operacional completo ali, a gente começar a ver o que é que tem. Então aqui ele já está carregando, é como se fosse o seu desktop, né? Então, literalmente aqui é a área de trabalho do seu computador. E aí, por exemplo, ele tem que abrir uma tela de um wizard aqui, vamos ver se ele abre. Eu vou clicar aqui em aplicativos, eu acho que essa versão não abre mais, a gente já consegue até usar ela, melhor ainda. Então, por exemplo, o Linux a gente mexe nesse cara sempre a partir do quê? Sempre a partir do terminal, que é aquela telinha que a gente está acostumado a ficar mexendo toda hora, né? Então, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, por exemplo, em Sistema, Terminal, e aí ele vai abrir aqui para mim, ó, o terminal. Imagina que é como se ele abrisse o MS-DOS aí, para você não fazendo uma comparação com o Windows. Ele está meio devagarinho, porque deve estar carregando algumas coisas, mas também a gente consegue ajustar depois para ele ficar mais dinâmico quando você for usar. E a gente vai acabar nem utilizando por essa tela, né? Eu vou mostrar para você nas próximas aulas, como que a gente vai utilizar esse cara via linha de comando. Ele não carregou meu terminal, ele está um pouquinho teimoso ainda, mas vamos lá. Uma outra maneira que a gente tem para carregar o terminal é clicar com o botão direito e ir na opção terminal, né? Tá aqui, ó. A gente tinha clicado lá no menu para ele aparecer o terminal, apareceu agora, tá aqui, ó. O fundo dele padrão não é preto aqui, ele tá como quando você está local na máquina aqui, o fundo padrão dele é branco, né? Apareceu a tela que eu estava falando. Essa configuração aqui a gente vai ter que fazer só agora, depois nos próximos logons ela não vai aparecer. Basicamente, a gente vai ignorar tudo que vai aparecer aqui, ó, porque ele já traz com valor padrão, ó, o idioma. Eu vou clicar aqui para ficar como português, que é o idioma que eu quero, português Brasil, aí vem aqui em cima, próximo. O padrão de digitação, português Brasil, é para ele respeitar as regras de acentuação, igual a gente tem na língua portuguesa. A gente dá um próximo, questão da política de privacidade, vamos dar um próximo também. Aqui ele sugere que se você tiver alguma conta em um provedor de internet aí, provedor de cloud, você já cadastre, mas a gente não quer. Como é só para estudos, vamos dar um ignorar. E ele vai falar que o Linux está pronto para ser utilizado. Ele tem que abrir mais uma tela aqui, ó. Essa aqui mesmo, é a tela de boas-vindas. Nem vamos perder tempo com esse cara aqui, porque ele não vai agregar muito para aquilo que a gente vai fazer. Então essa tela aqui eu já vou fechar direto, e aí o sistema operacional já vai ficar aqui para mim. Agora sim ele está completamente disponível, já carregou o que tinha que carregar. Esse aqui é o terminal padrão do Linux, né? Então meus comandos eu vou digitar aqui para estar dentro do sistema operacional e fazer o que tiver que fazer, né? Próximo módulo nós vamos falar de Linux, né? Vamos ver os primeiros comandos, os primeiros exemplos, mas só para a gente digitar alguns comandos aqui bem básicos. Olha, eu quero, por exemplo, saber em qual diretório eu estou. Eu posso digitar pwd. Ele coloca na linha de baixo, ó, aqui eu estou no diretório /home /hora data. Eu quero saber o que tem nesse diretório. Eu posso digitar ls. Aí é igual Windows, né? Então dentro desse diretório tem esses arquivos aqui, ó. Então, na verdade, isso aqui são pastas, né? Mas como você sabe que são pastas? Eu sei porque eu já estou acostumado a mexer com isso, mas você pode fazer isso aqui, ó, ls-ltr. Aí ele vai colocar assim numa lista mesmo, né? Vertical. E aí já anota essa dica aí, ó. Tudo que começar com a letra D aqui, ó, significa que é um diretório. Né? Esse D que quer dizer qual que é o tipo do arquivo. Então, quando tá como D, é que é do tipo diretório.
Eu vou, por exemplo, dar um comando aqui para ele criar um arquivo texto para mim. Vou digitar aqui, tout test.log. Ele vai criar um arquivo chamado test.log para mim. Criou. Eu vou repetir o ls-ltr. Aí eu vou dar um enter. Repara que o arquivinho que ele criou aqui, ó, o test.log, ele já não tem mais a letra dele, ó, porque ele já não é um arquivo do tipo diretório. Todos os de cima são. Né? Por enquanto é só. A gente vai ter no próximo módulo os comandos básicos de Linux, como que a gente opera o sistema operacional, esse tipo de coisa. Aqui a gente fez a instalação, fizemos ali aquelas configurações bem simples, bem básicas, e a gente vai continuar no próximo capítulo. Eu vejo você daqui a pouco no próximo capítulo. Um abraço e até lá.